Oi, gente, eu sou a Luísa. Eu sou a Daniele. Nós somos alunas do curso de Produção Audiovisual aqui da UX e hoje a nossa convidada do iCast é a professora Alessandra Paula Heck, que também é escritora e jornalista, que é a patrona da 37ª Feira do Livro aqui de Caxias. Então, a prof pode se apresentar um pouquinho para nós. Oi, meninas, prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês e com os ouvintes de vocês. Então, eu sou patrona da Feira do Livro que vai estar acontecendo ainda este ano, né, de 26 de novembro a 12 de dezembro. É uma oportunidade bem bacana de apresentar projetos e trabalhos que eu venho desenvolvendo ao longo de toda uma vida, assim, e ao mesmo tempo de comemorar essa oportunidade que a gente tem todos os anos de estar na praça, de festejar o livro, né? Mesmo em tempos de pandemia, onde os cuidados, né, são redobrados, a gente entende que a feira é sempre uma oportunidade de confraternização, né? Isso inclui também os encontros virtuais que a gente vai estar fazendo como forma de diminuir essa questão do contato, né? Enquanto a gente não resolve completamente o problema da pandemia. Mas, enfim, e como professora da UX também é uma oportunidade interessante de estar pensando a literatura, né? E aproximando as minhas pesquisas desse universo da comunidade. Prof, nós estamos curiosa para saber o que despertou esse interesse pela leitura. Eu sempre li. Claro que vocês saem, de certa forma, em desvantagem, porque vocês já vêm com o celular, né? E todos nós hoje entendemos o quanto os aparelhos nos tiram, às vezes, o foco de uma leitura mais imersiva, né? Nos atrapalham, nos fazem ter muito mais disciplina para poder mergulhar num texto do que anos atrás. Mas eu sempre gostei muito de ler e desde criança, assim, uma curiosidade natural que eu tinha com as enciclopédias na época, as enciclopédias de natureza, enciclopédias que falavam sobre astronomia, né, arqueologia, coisas assim. E aos poucos eu fui conhecendo a literatura na escola e depois também passei por best-sellers. Usei muito a biblioteca da UFS na época do meu curso de formação, que foi em jornalismo, né? Eu ingressei na primeira turma do jornalismo da UX, que abriu em 91, ou 92, 92. Em 93 eu comecei já a trabalhar no Jornal Pioneiro de Caxias, como repórter. Na época a gente tinha mais facilidades porque havia poucas pessoas formadas, né? O curso era recente. Então, na cidade se abriu mais rapidamente essa oportunidade para a gente já trabalhar profissionalmente mesmo durante o curso. Então, a leitura sempre esteve presente por desejo, por curiosidade e também porque foi fazendo parte do meu trabalho. Eu sempre tive um viés na área da cultura, gostava muito de fazer o almanaque do Pioneiro, que é a parte mais cultural, fazer resenha de livros. Então, realmente é uma relação desde sempre. É isso que eu queria perguntar, se essa primeira formação em jornalismo, ela te ajudou, assim, a ser uma profissional multifacetada, assim, porque são várias coisas ali que fazem parte da tua formação, né? Primeiro a formação em jornalismo, depois em letras. A parte do estudo de letras já estava planejado ou foi tudo encaminhando para isso, por ser algo que já estava presente? Foi um segundo momento da minha vida, porque eu acho que sim, que o jornalismo ele nos coloca em contato com muitos universos e acaba despertando a curiosidade e a agilidade assim para pensar fora da caixa, para, né, ser criativo no cotidiano. A gente não tem muita rotina, né? Isso não significa que não seja um trabalho às vezes desgastante, enfim, mas é um trabalho também onde a criatividade é muito bem-vinda, né? Então teve essa etapa de jornalismo mesmo, que eu acho que contribui com esse meu perfil, mas foi depois de 10 anos da formação e da atuação como jornalista que eu resolvi buscar um desafio novo e ingressei no mestrado em letras da Universidade de Caxias do Sul, que isso foi no ano de 2003. E aí, dali para frente, aí veio o doutorado em literatura brasileira também na URGS, e hoje eu estou concluindo o pós-doutorado em cultura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então foram habilidades que foram se somando.
mas essencialmente, assim, depois de 10 anos como jornalista, eu senti a necessidade mesmo de estudar mais, de buscar um, talvez ir mais fundo nessa paixão pela literatura, né? Então, dizem que existe o retorno de Saturno, né? Quando a gente faz 29, 30 anos, que é a época que realmente a gente se revê. E para mim foi bastante assim. Eu precisei seguir um caminho novo. Sim, sim. Eu imagino, né? Tu se formou, né, em jornalismo, daí parece que uma coisa vai puxando a outra, porque tu vai tendo mais experiência, né? E daí uma coisa leva a outra. E, prof, eu tenho uma dúvida. Qual a importância da comunicação para a literatura no seu trabalho? Ah, eu acho que geralmente assim, porque também tem a literatura no sentido de escritora e tem o trabalho com comunicação, né, que eu não deixei mesmo na hora da docência, assim, né. Tenho experiências no mercado da comunicação, assessoria de imprensa, esse tipo de coisa, né. Então, acho que a gente, quando a gente pensa a literatura, a gente tenta falar o incomunicável, sabe? A gente tenta acionar aquilo que não é fácil de dizer, aquelas sombras, ou aquelas situações em que a gente precisa elaborar, né? Eu tenho um livro infantil chamado O Sumiço do Canário, quando os finais precisam ser inventados, né? Que é a história de um canário que desaparece e a família toda fica sem saber o que aconteceu e começa a elaborar versões, né, para aquela perda. E eu acho que a literatura é muito isso, assim, é quando a gente tem que falar daquilo que dói, daquilo que desconcerta, e não é algo tão comunicável, né? Eu tive durante o período do pioneiro 14 anos produzindo crônicas semanalmente. Então, também isso é muito legal, porque empresta um sentido para o cotidiano, assim, vais no cinema, ou passa por alguma situação na rua, e a crônica te permite exercitar uma observação mais elaborativa, mais sensível, né? E levar aquela experiência para o texto. Então, ali também é um olhar interessante, assim, porque a crônica soma justamente o viés jornalístico com o viés literário, né? E a gente consegue também ampliar a experiência existencial a partir dessas elaborações. Então, era muito bom esse exercício de escrever na rotina, porque às vezes a gente, não tendo a necessidade, o prazo para entregar um texto, a gente acaba não fazendo, né? E a experiência se perde, e na crônica ela acaba sendo registrada. E acaba sendo, acho que, um momento de autorreflexão também, né? Assim, pra Exato. gente. Eu gosto de escrever, assim, quando às vezes estou sentindo alguma coisa e não sei expressar direito, eu sempre recorro para a escrita. Daí escrevo alguma coisa e isso acaba me ajudando também a passar por esse processo de sentir, assim, ainda mais agora na pandemia, também no isolamento, que as coisas são mais complicadas, é algo que tem me ajudado, assim. É ótimo. Prof, qual que foi o teu conto preferido, assim, de escrever? Não só conto, mas qual que foi a tua obra até agora que mais te deixou realizada, assim? São momentos diferentes, assim, porque a minha primeira reunião de crônicas, o Aguadeiro, ele é de, o pessoal do podcast não vai ouvir, não vai enxergar, mas eu tô mostrando para vocês. O Aguadeiro, ele é de 2007 e depois o Mirabilha de 2014. Então, naquele primeiro momento, né, a experiência de vida não era a mesma. Eu gosto muito do Aguadeiro, mas talvez os textos que mais me marcaram, assim, que eu mais me orgulhei de ter feito, estão no Mirabilha, que é esse segundo livro, e, e são dois especialmente que trazem à memória um dos meus avós e daquele ritual que eles tinham de preparar a tripada, sabe? Aquela coisa que eles chamavam de bucho, né? Aquela coisa do Aham. cozinhar as tripas, assim, e fazer disso uma iguaria, assim, que tem a ver com a cultura da região aqui, né? Italiana. E então, são textos, assim, que eu acho que eu consegui juntar o que eu enxergava na infância com uma simbologia também, a partir dos meus estudos da simbologia no mergulho que eu fiz no mestrado e no doutorado. Então, acho que são textos muito bonitos, assim, que se chama Dia de Saturno, que é o sábado, né? E
e o outro sobre a minha tia-avó, Guiomar Telvi, que foi, assim, incrível nas vidas da gente, porque ela era uma tia solteira e muito divertida e sempre inventando brincadeiras para nós e tal. E aí o texto se chama Relicário, porque ela nos entregou uma caixinha de memórias, assim, de lembrancinhas de casamento, lembrancinha de finados, lembrancinha de aniversário, que na época dela era muito comum, né? Aquelas lembrancinhas bem artesanais, assim, das festas de criança e tal. E quando ela estava com Alzheimer, no início do processo dela, ela me entregou aquela caixinha de memórias. Oh, Então foi muito simbólico também, né? Porque ela estava perdendo a memória, ela estava me dando aquela caixa. Então são dois textos que eu acho que foram muito importantes e eu Imagina só. acredito que são experiências que tocam as pessoas também. sim, que agrega um valor sentimental também, né? E foi É. pelo Mirabilia que tu recebeu o prêmio do Vivita Cartier, né? Foi por ele? Exato, em 2015. Foi bem legal, assim, Parabéns. também. Acho que a gente tem que também, às vezes a gente critica, né, as questões da nossa cidade, enfim, é importante a gente participar e sempre desejar melhorias, mas se a gente pensar no âmbito da literatura, Caxias tem um cuidado bem grande, assim, né? A gente teve o Financiarte desde 2002, na época era Fundo para a Cultura, foi criado no governo do Pepe Vargas, depois mudou o nome para Financiarte, teve um período de muita destinação de recursos, né, que possibilitou, né, porque sem esses recursos as pessoas não teriam como sustentar a publicação, né? A maioria não conseguiria estar publicando naquela época. Então, oportunizou muito esse fomento à literatura e às outras artes. E a Feira do Livro, também o Prêmio Literário Anual, ele já está na 55ª edição. Acho que são 55 esse ano, se eu não me engano. Quer dizer, realmente são muitas oportunidades a própria Feira do Livro, né? Sim. De circulação da literatura e de formação de novos leitores, né? Que é um desafio importante também. E foi é o prêmio literário mais antigo do estado ainda em vigência, sabe? Ele foi o primeiro a ser criado, dos primeiros a serem criados, foi o único que se manteve, assim, todos esses anos. E, prof, como você vai ser a patrona da Feira do Livro, quais são as responsabilidades que você sente sobre estar nesse cargo? É bem bacana assim, a experiência, porque o pessoal da Secretaria Municipal da Cultura é muito aberto assim à participação desde a questão de elaborar programação, de, de poder idealizar junto alguns detalhes que vão ser vistos lá na feira. Participei de uma reunião com o pessoal da UX que está fazendo o layout da feira e a questão de programação visual. Então, essa oportunidade assim de construir juntos, né, a Feira do Livro é bem bacana, assim, além dessa questão gratificante, que é de poder, né, enfim, divulgar o meu trabalho e encontrar as pessoas, tem todo esse lado, assim, organizacional que começa cedo, que é muito interessante. Com certeza. E o que tu sugeriria, assim, para incentivar mais a leitura e a esse apreço, assim, pela literatura dentro da sala de aula? Eu digo, não só de escola, mas na universidade também, né? O que você diria, assim, que poderia funcionar para incentivar a galera a procurar outras coisas? Eu acho que inicialmente assim a gente só incentiva quando a gente ama algo, né? E às vezes eu entendo que na escola professor de literatura às vezes não é um leitor. Infelizmente a gente vê que às vezes a apresentação do livro é muito burocrática, ou é feita num sentido de resposta certa, resposta errada, né? A literatura é um campo muito amplo de significação. E acho que a gente só vai amar aquilo que a gente possa também. É aquela literatura onde a gente constrói sentido e a gente se apropria do texto, né? O texto, na mão de cada leitor, ele vai adquirindo características diferentes, né? A interpretação não pode ser fechada. Então, acredito que um dos problemas que intimida o acesso à literatura é justamente assim a forma como ele é apresentado, às vezes, né? Nos ambientes escolares, ligado à prova ou ligado assim a uma falta de liberdade criativa desse leitor. Então, acho que esse é um ponto importante. Depois, lembrar que a gente tem cada vez mais, né? A gente tem acesso hoje a livros digitais com muito mais facilidade e gratuidade até. Bibliotecas muito boas também ao alcance desses leitores, né? Então ele precisa se encontrar no seu gosto também, né? Mas acredito que
a questão de quebrar esse gelo com a literatura é justamente essa chave, assim, de entender que ele está ali para construir o sentido, né? Que às vezes o best-seller, que é aquele que faz, ele lê assim compulsivamente volumes e mais volumes de um mesmo autor, às vezes se assemelha muito a assistir uma série, assim, que a gente fica muito passivo, assim, vendo, né? Os acontecimentos. Na minha concepção, assim, a grande literatura é aquela que não está preocupada com o acontecimento externo, a aventura, mas aquela elaboração do personagem, ou aquela paisagem íntima desse personagem que vai se revelando e que vai fazendo a gente olhar para dentro da gente também. Sim, sim. E quais foram os autores que mais te marcaram, assim, que tu lembra? Então, no mestrado eu estudei a obra do Guimarães Rosa, então eu acho uma obra riquíssima, assim, eu tenho um livro de ensaios sobre ele, que foi o meu estudo sobre o Corpo de Baile, que é um livro menos conhecido dele do que o Grande Sertão Veredas, foi lançado no mesmo ano que Grande Sertão. São histórias mais curtas e até, de certa forma, mais fáceis, assim, de conquistar os leitores. As pessoas, às vezes, não lembram. A Hilda Hilst, que é uma poeta Adoro. incrível, brasileira, ela faleceu em 2004 e eu comecei a estudar a obra dela no doutorado em 2007. A minha tese é sobre as imagens do tempo na poesia dela. E é incrível o trabalho dela, ela não é só poeta, né? Ela é cronista, dramaturga, tem romances. É uma obra muito vasta, assim, muito séria, sabe? Que tem menos reconhecimento do que mereceria ter, assim, né? Por uma tradição, assim, que as pessoas leem menos poesia, pelas dificuldades, enfim, de distribuição que ela enfrentou na época dela, mas hoje ela já está sendo muito mais conhecida. Das brasileiras, assim, eu gostava muito de ler, tempos mais atrás, Lígia Fagundes Telles, a própria Lia Luft, que é gaúcha. Tem um livro também muito interessante da Lígia Bojunga, que é A Bolsa Amarela, não sei se vocês conhecem. Esse é Não um li clássico ainda, mas eu infantil, mas conheço o nome. ele é infantil, mas ele tem uma pegada também sobre o contexto da ditadura, muito interessante. É muito amplo, assim, o leque de autores, tem os contemporâneos, né? Hoje a gente tem a Natália Polesse escrevendo em Caxias, foi premiada com o Jabuti, né? E tem uma obra bem, bem bacana, tá saindo o livro novo dela. É importante a gente estar atento, assim, também aos novos escritores, né? Gosto do Mia Couto e do Walter Ugumãe também, que acho maravilhoso o trabalho deles, dessa linha dos países de língua portuguesa pelo mundo, né? Sim, sim. Nossa, voltando da Hilda, me lembrou que esse ano, nossa, eu queria muito ler coisas dela. E eu comprei o. Ai, não vou me lembrar o título agora. É alguma coisa Senhora D. Não vou A lembrar o Obscena Senhora D. Isso, a Obscena Senhora D. Uhum. Eu andei em tantas livrarias aqui de Caxias até eu conseguir encontrar, e aí teve uma que eu entrei e eu perguntei se tinha algo dela. Daí ninguém sabia quem era, aí eu fiquei muito chateada, porque foi uma pessoa que eu descobri e eu fiquei muito obcecada com as coisas que ela escreve. Às vezes tem várias autoras e autores com obras lindas e que o pessoal acaba não conhecendo, às vezes, por não ter tanta valorização assim, né? Mas e a gente fica chateado de ver tantas coisas lindas que ficam soterradas, assim, sabe? É. E no caso dos livreiros também, na época, quem me apresentou, e o da Hilt, foi um livreiro chamado Cristiano, que hoje até trabalha no departamento do livro do PEPEL, né, do Programa Permanente de Estímulo à Leitura. Ele trabalhava no balcão lá do Maneco, e ele era um baita de um curador, assim, ele é um curador literário, ele tem muito conhecimento. E acho que isso falta também, né? Como tu pergunta numa livraria, a pessoa nunca ouviu falar, né? O que que ela está fazendo na livraria? Isso acho que isso é um cutucão assim para a nova geração, no sentido de, eu estou trabalhando numa farmácia, bom, eu vou ter que minimamente entender de medicamentos, mesmo que não vai ser a minha carreira definitiva, eu não vou ser farmacêutico, sei lá, mas a gente tem que ter curiosidade pelo nosso ambiente, né, para fazer melhor, não para o patrão, fazer melhor pela gente, porque eu acho que quando a gente se joga num trabalho, quando a gente se joga num projeto, o primeiro que sai ganhando é a gente mesmo, né? É muito mais gratificante fazer bem feito, né? Do que ficar ali com aquela cara de que horas fecha a livraria, né? E aí o da Hilst realmente tem uma obra encantadora, assim, merece muito ser vista. E eu que estava falando dela, eu não sei se vocês conhecem esse projeto que tem de residência criativa na Casa do Sol, que era a casa dela em Campinas. Eu passei lá uma semana
em 2016, eles abriram para permanência. Tipo, eu sou fã da Hilda Hilst, queria escrever contos inspirados na casa dela, ou eu quero ir lá fazer pinturas, ou charges, ou cinema. Esses projetos de residência criativa são programados, assim, com o pessoal do Instituto Hilda Hilst, né? Paga uma taxa ali para permanência diária, como se fosse um hostel, assim, e a pessoa fica mergulhada ali no universo dela, que é fascinante ali em Campinas. Ai, que Deve legal. ser uma experiência em tanto, né? É muito legal. Eu tenho estudado isso porque o residência criativa também, na minha perspectiva, é uma forma de pensar as sociabilidades contemporâneas em torno do livro, da leitura, né? Que é esse momento em que o escritor está presente nos saraus, o escritor se relaciona mais socialmente nas redes, né? Então, e aí a casa de um escritor é aberta já não mais naquela lógica do museu, né? De tu entra, não toca em nada, mas de estar permanecendo ali também co-criando com aquele espaço, né? Fazendo parte, né? É. De certa forma, quando a gente lê, a gente também faz parte do que a gente está lendo, né? Quando a gente mergulha naquilo, cada um leva com as suas Aham, experiências, sentimentos, acaba fazendo exato. parte da gente, assim. Não sabia disso, muito bacana. É muito lindo. Dá Muito para legal. ver no Instituto Hilda Hilst tem o trabalho que eles desenvolvem. Eles também têm muito conteúdo no YouTube de, de lives da Casa do Sol, em que eles apresentam, enfim, as pessoas que já foram residentes e outros aspectos ali do programa. Deixa eu te perguntar, tem alguma plataforma digital em que as pessoas possam acessar os teus trabalhos? Hoje eu tenho alguns que estão lá no Arco da Velha, livraria. Não tenho ainda organizada a loja virtual, mas foi uma boa lembrança você me perguntar. É algo a se organizar em breve, mas dá para a pessoa também me chamar no Facebook ou no Instagram, e aí a gente também tem para venda direta, caso haja essa vontade. Bacana, bacana. Para a gente poder acessar os materiais também e entender um pouco melhor até do teu trabalho também, né? Através do que tu escreve. Ah, sim, acho que preciso organizar isso. Com certeza. Tem alguma. Eu sei que tu já passou por várias fases, né? Tu mesma falou do jornalismo, depois de ir para a literatura. Tu acha que tem alguma coisa dentro da faculdade que tenha te impulsionado também para isso? Ou isso aconteceu mais na tua vida, assim, dos processos que tu foi passando ao longo dos anos e de querer um desafio novo? Ou se teve alguma coisa dentro da universidade que te impulsionou também para isso? Que eu levo da faculdade de jornalismo, tu diz, do jornalismo em Isso, si, da isso. graduação. Então, tem professores que hoje são meus colegas, né? A Marliva foi minha prof, né? Interessante, Adoro. assim, a gente estar juntos hoje, né? E ela que abriu a oportunidade para eu começar a atuar na UX em 2007. O que eu levo, assim, daquele momento mudou muito a questão tecnológica, né? A gente, na época, como era o primeiro curso, ainda estava sendo instalados os laboratórios, e os laboratórios eram, o de rádio, por exemplo, a gente usava ainda a máquina de escrever, né? A gente tinha um universo muito diferente, assim. Mas a experiência e a reflexão, eu acho que é o fundamental, né? No lado no lado acadêmico, né? Poder pensar o fazer com ética, né? Que às vezes no mercado de trabalho acaba que a gente vai fazendo conforme já está sendo feito, né? Conforme a cultura da empresa. E o momento da graduação ele é importante como uma desaceleração, né? Nessa questão muito veloz, que tem muito a ver com o jornalismo, para refletir sobre o cuidado, né? Sobre a humanização, sobre como comunicar, né? E outra experiência da época da minha graduação que me marcou muito foi que a gente era muito participativo politicamente também. A gente teve colegas dessa primeira turma que tinham uma bagagem enorme, assim, de crítica social, de uma perspectiva mais utópica, talvez, de certa forma, mas que participavam muito, assim, das reivindicações por melhorias. A gente fazia protesto, a gente fechava a BR-116, a gente ia na frente da reitoria. Era uma turma muito, muito inquieta, assim. Então, certamente isso também foi um grande aprendizado. E muito bom também. Até mencionou a professora Mariliva, eu tive aula com ela já, e toda aula ela fazia sugestão de um conto para a gente ler. Então era muito bacana ter esse incentivo de fora das coisas da aula, ela sempre trazia algo que era uma paixão dela, assim,
para passar que para a legal. gente esse incentivo. Acho muito importante dentro da faculdade. Igual aquilo que Exato. você tinha mencionado antes, da gente ter uma paixão e demonstrar isso para outra pessoa, talvez desperte o interesse dela, né? É verdade. Para ela ir atrás daquilo. E a escrita, né, nos cursos da comunicação, ela é essencial e a escrita nasce da leitura, não tem outra forma da gente escrever bem, né? Não tem como. Uhum. Então, esse alimento, assim, para a alma também é um alimento para a qualificação mesmo do profissional, né? Sim, com certeza. E me deram um aviso aqui de que a reunião vai acabar Eu vi agora, recebi também. também. Dani, tu quer fazer mais alguma colocação, alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Prof, tem mais alguma coisa que tu queira falar para o pessoal? Alguma Então sugestão? é isso, acho que vamos reforçar o convite para participarem da Feira do Livro, para estarem atentos às oportunidades que Caxias oferece na área da cultura, né? Principalmente os alunos do curso da comunicação como um todo, circularem, prestigiarem, né, online ou nos encontros possíveis de se realizar na atualidade, mas que a gente possa estar sempre alimentando, né, a alma com boas referências e também mantendo a curiosidade, né, porque a curiosidade dizem que a curiosidade matou o gato, né? Mas no caso dos jornalistas, dos profissionais de cinema, de comunicação como um todo, eu acho que o ser humano, do modo geral, né? A curiosidade é o que nos leva a ser mais criativos, a descobrir e agregar, né, a esses universos que a gente vai descobrindo novos sentidos, então é super importante. Com certeza. Mas muito Muito bom. obrigada, prof. Obrigada pelo teu tempo para vir aqui falar com a gente. Foi muito bom, um prazer em te conhecer. Muito bom falar contigo também, saber mais Igualmente. da Verdade. tua experiência. E eu espero que o pessoal vá mesmo na feira e que o pessoal aproveite e que fique instigado também a conhecer mais do teu trabalho e mais o trabalho de outros muitos autores daqui, né? Que Isso ia espero ser que tenha bacana mais também a gente reconhecimento. lembrar. Uhum. Mais uma vez eu quero agradecer pela professora Alessandra por ter participado e ter disponibilizado seu tempo para o podcast. Obrigado pelos nossos ouvintes e até uma próxima. Disponham sempre. Beijos. Beijo. Beijo, prof.